3 estratégias diferentes para você escolher uma delas e usar na sua carteira de fundos imobiliários. Eu tenho certeza que usando um desses caminhos que eu vou mostrar aqui para você, as suas dúvidas de saber quando investir em cada fundo imobiliário que você tem na sua carteira, em qual fundo imobiliário investir, em qual momento, essas dúvidas todas vão ficar muito mais fáceis de serem resolvidas. Eu sou Eduardo Lopes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse canal, ele te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro através dos seus investimentos. E hoje a gente vai falar de estratégias de investimentos, que é uma coisa que eu adoro e eu sei que vocês também gostam. E a gente vai falar de fundos imobiliários, que é um assunto que eu amo e eu sei que vocês também gostam muito. Então você já viu que o vídeo vai ser bom. Se você já conhece o canal, se você já investe aqui com a gente, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se você está chegando agora, ainda não, segura, assiste o vídeo e se chegar lá no final do vídeo, cara, esse vídeo me ajudou, esse vídeo resolveu algum problema que eu tinha com os meus investimentos, me ajudou a investir melhor, aí sim, você clica no like e se inscreve no canal também para fazer parte aqui dessa grande comunidade do Rico por Conta Própria. Quando a gente fala sobre estratégia de investimentos, muita gente acha que é uma coisa muito complexa e vocês vão ver aqui nesse vídeo que não, estratégia de investimento é algo muito mais simples do que parece. E eu resolvi trazer essas 3 estratégias, essas 3 maneiras diferentes de gerenciar a sua carteira de fundos imobiliários, porque eu acredito que essas são os melhores caminhos. Na verdade, eu acredito que um desses é o melhor caminho. Os outros eu não gosto muito e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar aqui nesse vídeo qual é a estratégia que eu utilizo, por que eu acredito que ela é a melhor e por que você não deve usar as outras 2 estratégias, porque isso pode te prejudicar muito na sua jornada de investimentos. E é muito importante, antes de falar sobre as estratégias, vou deixar claro que as estratégias, ela vem depois de você já ter selecionado os bons fundos imobiliários, os melhores fundos imobiliários para entrar na sua carteira, aqueles fundos imobiliários que fazem sentido você ter de acordo com os objetivos que você tem com os seus investimentos. Inclusive, aqui no canal eu tenho outros vídeos onde eu mostro como escolher os melhores fundos imobiliários, aqueles que pagam os melhores aluguéis, com mais segurança, com mais rentabilidade, enfim. Depois você dá uma olhada nos outros vídeos do canal para aprender a selecionar os melhores fundos imobiliários. Quando você já tiver a sua carteira montada, você vai começar a aplicar essas estratégias. E como eu sei que aqui no canal a maioria das pessoas já tem ali uma carteira de fundos imobiliários, já tem alguns fundos imobiliários, eu vou compartilhar esse vídeo com a minha estratégia favorita e outras estratégias que eu acho que podem te prejudicar para você já começar a aplicar isso no seu dia a dia, beleza? A primeira estratégia que eu quero compartilhar aqui é uma estratégia que serve para fundos imobiliários e também serve para ações. É a estratégia que eu uso para investir em fundos imobiliários e ações e manter a minha carteira balanceada. Essa estratégia é uma estratégia muito conhecida e que a maioria dos investidores que querem viver de renda, que querem gerar bastante renda passiva e crescimento do patrimônio, eles usam. Essa estratégia, ela se chama de alocação estrutural ou de um percentual fixo por ativo. Eu vou explicar agora como é que funciona. Imagine que você tenha 5 fundos imobiliários na sua carteira. Talvez você tenha menos, talvez você tenha mais. Se você está começando a investir, talvez você tenha exatamente 5 fundos imobiliários. Se você já tem mais dinheiro investido ou já é um investidor há mais tempo, talvez você tenha 10. Eu vou usar 5 só com o objetivo aqui de ser didático, para usar esse número como exemplo. Não quer dizer que você tem que ter 5 fundos imobiliários na sua carteira. Aliás, esse vídeo aqui, ele não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. Esse vídeo aqui, ele tem como objetivo te entregar um conhecimento, para agregar aí no que você já tem de conhecimento e que você consiga tomar as melhores decisões para você, de acordo com o que faz sentido para você e de acordo com os seus objetivos, beleza? Então vamos imaginar que você tenha 5 fundos imobiliários.
Você foi lá, assistiu meus outros vídeos, aprendeu a escolher os melhores fundos imobiliários e montou uma carteira com 5 fundos. Imagine também que você vai investir R$ 1.000 agora nesses fundos imobiliários. Como você distribui os R$ 1.000 nesses 5 fundos imobiliários? Para mim, a estratégia ideal é que cada fundo imobiliário tenha mais ou menos o mesmo valor investido. Então, R$ 1.000 dividido por 5 fundos imobiliários dá aproximadamente R$ 200 em cada fundo imobiliário. Lembra que eu falei que essa estratégia também vale para carteira de ações? Imagine que você também tenha 5 ações e também tenha R$ 1.000 para distribuir nessas 5 empresas. Você também vai buscar deixar aproximadamente R$ 200 em cada empresa. Dessa forma, a sua carteira fica totalmente balanceada. Imagine que você tem aí R$ 2.000 investido e tem R$ 500 só em um fundo imobiliário, tem R$ 30 em outro fundo imobiliário, tem R$ 500 numa ação. Você começa a ficar com seus ativos muito desbalanceados. Isso aumenta o risco da sua carteira e diminui a rentabilidade. Quando você aplica essa estratégia de alocação de ativos, buscando manter o mesmo valor financeiro em cada um dos fundos imobiliários e em cada uma das suas ações, isso faz com que a sua carteira seja muito mais segura e muito mais rentável. Então, para mim, essa é a estratégia que a gente deve aplicar. Eu sei que você deve estar pensando que tem fundos imobiliários, por exemplo, que custam R$ 200. Tem fundos imobiliários que custam 120. Tem fundos imobiliários que custam 10. Você não vai conseguir deixar isso equilibrado imediatamente quando você está começando a sua carteira. Mas depois de alguns meses investindo, é fácil você deixar essa carteira muito bem equilibrada. E vai ter alguns meses que você vai investir o seu dinheiro em um fundo e não vai investir em outro, porque aquele fundo imobiliário já tem um valor financeiro maior e você vai dar preferência para os outros que têm um valor financeiro menor. Então, sempre buscando deixar os valores os mais próximos possível. Nunca deixar um fundo com muito dinheiro e nenhum fundo com pouco dinheiro. Essa é a estratégia que eu acredito que seja melhor para todo investidor que quer viver de renda. Porque tem uma outra estratégia, que é a estratégia número 2, que é uma estratégia que para mim não faz sentido, porque vai colocar a sua carteira em mais risco, em menos rentabilidade. Eu vou explicar para você como é que é. Essa estratégia de número 2, então, na minha opinião, é uma estratégia do que você não fazer. Eu já vi muita gente falando para você montar a sua carteira e controlar a sua carteira de fundos imobiliários pelo número de cotas dos fundos imobiliários. Então imagina que você tem 5 fundos imobiliários, você vai e compra uma cota de cada um. No segundo mês você vai e compra uma cota de cada um novamente. Para mim, isso não faz sentido. Por quê? Olha só, tem fundo imobiliário que custa R$ 10, tem fundo imobiliário que custa R$ 120, tem fundo imobiliário que custa R$ 220. Se você tem 2 cotas do de R$ 10, você vai ter aproximadamente R$ 20 investido nesse fundo. No de 120, você vai ter aproximadamente 240. E no de 220, aproximadamente 440. Você vai ter uma carteira completamente desbalanceada. E o mais importante, não é porque um fundo imobiliário a cota custa R$ 10 que ele é um fundo barato. E nem o fundo de R$ 220 é caro porque a cota custa R$ 220. Isso não tem nada a ver. O valor da cota é definido de acordo com o número de cotistas, de acordo com o valor patrimonial do fundo. Então pode ser que um fundo de R$ 10 esteja caro e um fundo de R$ 220 esteja barato. Então, na minha opinião, querer equilibrar a sua carteira seguindo ali o número de cotas dos fundos imobiliários é uma péssima estratégia. Porque, por exemplo, imagina, 100 cotas do fundo MXRF11 dá aproximadamente R$ 1.000. 100 cotas de um outro fundo imobiliário chamado HGBS dá mais ou menos R$ 23 mil. Aí imagina que também que você tem cota do KNRI, você tem 100 cotas do fundo imobiliário KNRI, que vai valer ali aproximadamente 16, 17 mil reais. Você vai ter R$ 1.000 em um fundo, 22 mil em outro e 16 mil em outro. A sua carteira vai ficar completamente desbalanceada. Então essa estratégia de número de cotas, para mim, não funciona. Não é a ideal. Então essa estratégia de montar a sua carteira, de gerenciar de acordo com o número de cotas, não é uma boa estratégia. É uma estratégia que vai deixar a sua carteira totalmente desbalanceada. Você vai ter muito dinheiro concentrado em um único fundo imobiliário,
pouco dinheiro em outro fundo imobiliário, e isso vai fazer com que a sua carteira tenha menos segurança e menos rentabilidade no longo prazo. E antes de falar da terceira estratégia, eu vou te lembrar que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link especial do nosso livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você quer aprender a investir com foco no longo prazo, em construir patrimônio e viver de renda dos seus dividendos, clica no link que tem aqui na descrição para receber um exemplar, um livro físico do Bolsa de Valores para Iniciantes aí na sua casa. E claro, né? Se esse vídeo já te ajudou a investir melhor, já deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente toda semana coloca vídeo novo para te ajudar a ter mais resultados com seus investimentos. E se você conhece alguém que está aí na mesma jornada que você, está aprendendo a investir, quer melhorar os seus resultados, manda esse vídeo para essa pessoa também, ajuda essa pessoa a se tornar um investidor melhor, mais responsável, com uma carteira mais segura e com mais dinheiro no bolso. Agora sim, vamos para a terceira estratégia e, de novo, é uma outra estratégia que eu não recomendo, que eu vejo muita gente falando dela, que é a estratégia de você dividir os seus fundos imobiliários de uma maneira que cada um deles gere a mesma renda passiva, a mesma renda em aluguel para você todos os meses. Essa estratégia, ela é muito ruim por vários fatores, mas o pior é porque você vai precisar ficar fazendo conta e umas contas complexas todos os meses. Não faz sentido você equilibrar a sua carteira, investir X mil reais num fundo imobiliário para ele me retornar 50 reais. Vou investir da mesma forma no outro até ele me retornar os 50 reais. Vou investir no outro porque eu quero receber 50 reais de cada fundo imobiliário. É uma péssima estratégia. Você vai precisar ficar fazendo conta demais. Todos os meses você vai ter que ficar analisando dividend yield, valor da cota, enfim, um monte de coisa. Não faz sentido. Então, chegamos no final agora. Depois de você ver essas três estratégias, você concorda comigo? A melhor estratégia, a mais fácil, a mais eficaz é a estratégia de alocação de ativos. É de você manter o mesmo valor investido em cada fundo imobiliário. A estratégia mais simples e que te dá mais resultado. Comprovadamente vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Vai deixar a sua carteira mais segura e mais rentável, certo? Então comenta comigo. Você já aplicava essa estratégia? Você aplicava uma outra estratégia e agora mudou de ideia? Ou não vai continuar com a sua estratégia? Comenta aqui embaixo do vídeo o que você acha, qual a estratégia que você usa, se isso fez sentido, se não fez sentido, se você vai investir junto comigo aí, respeitando a alocação de ativos, beleza? Um grande beijo e até o próximo vídeo.